E aí, cantoras, como vocês estão? Meu nome é Juliana Soares e eu tô aqui para compartilhar um conteúdo top sobre música com vocês. O que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar sobre um assunto que se chama classificação vocal, que é um assunto que é de muito interesse para muita gente, para muitos alunos e cantores, inclusive cantores iniciantes. Então já vou logo dando um exemplo do que acontece comigo nas aulas, quando eu sou a professora. E muitos alunos iniciantes, quando vêm ter as primeiras aulas comigo, eles já perguntam logo: qual é a minha classificação vocal? Eu sou soprano, eu sou barítono, eu sou tenor, eu sou contralto, o que eu sou? Então, eu já quero trazer esse conhecimento para vocês, compartilhar esse conteúdo para vocês, porque vocês não precisam, ó, entende o que eu tô falando, me ouve. Vocês não precisam saber a classificação vocal de vocês de primeira. Vocês estudantes de canto, né? Vocês cantores que estão na sua caminhada musical. Por que vocês não precisam de fato descobrir a classificação vocal logo de primeira? Porque muita coisa acontece até vocês descobrirem de fato qual é a classificação vocal de vocês. E o que é essa classificação vocal? É um termo musical que significa as categorias que os cantores vão se colocando em cada nicho para determinado repertório. Então, cada repertório tem a sua extensão de notas que são mais aptas para um tipo de voz cantar, ou outros repertórios que são para outras vozes cantarem, outros tipos e classificações de vozes para cantar. E é isso que organiza, vamos dizer assim, cada música com o seu tipo vocal, cada música com a sua classificação vocal específica. E é por isso que muitos cantores têm essa ânsia, têm essa ansiedade de descobrir de fato qual é a sua classificação para poder cantar os repertórios que de fato se encaixam na sua voz. E não tem problema nenhum nisso. A minha preocupação, e é o meu apelo que eu faço para vocês, é que isso não venha colocar vocês em um nicho que vocês só podem cantar aquilo. Eu sou do tipo de professora, de profissional, que eu sempre vou bater na tecla de que você deve cantar o que for confortável para você. Então não busque essa coisa de qual é a minha classificação, eu sou soprano, eu sou mezzo, eu sou contralto, porque eu já vou explicar a diferença entre as vozes. Mas não busque isso como algo primordial para você, como algo principal para você. A busca principal que você precisa ter, cantora, é cantar com conforto. Cantar aonde for prazeroso para você cantar, aonde for gostoso de você cantar. Se você é uma voz que se sente confortável cantando numa região mais grave, não queira ir para a região aguda, aonde você vai morrer cantando porque você gosta de uma música X ou Y. Entende? E você, que tem uma voz naturalmente mais aguda, não queira cantar uma música que seja mais grave só porque você gosta da música X ou Y. Ok? Busquem sempre a região de conforto para vocês cantarem, independente da classificação vocal para aquela música. Combinado? Então, essa é a definição geral. É a primeira coisa que eu falo para vocês tomarem cuidado apenas com isso, de não buscarem de fato, de primeira, a classificação vocal de vocês, porque eu digo mais. Eu sou estudante de canto profissional mesmo, há 5 anos. E eu comecei a faculdade de música, eu tinha 22 anos, agora eu tô com 26. E quando eu cheguei na faculdade, com 22 anos, eu tinha uma voz, que era uma voz imatura, quando eu cheguei lá para estudar canto lírico, e hoje eu tô com outra voz. Ou seja, durante esse período de 4 anos de faculdade que eu tô fazendo, tô no meu 4º ano de faculdade, eu passei por diversas subclassificações da minha classificação atual, que eu já vou falar sobre ela. Então, para vocês verem o quanto que isso muda ao longo do tempo. Eu comecei sendo uma coisa na faculdade e agora eu vou terminar sendo outra. E ao longo desse caminho, eu fui tendo várias subclassificações. Então, por isso que é muito importante que vocês não se taxem como alguma coisa logo de primeira, porque isso pode mudar, e muda na maioria das vezes, ok? E outra coisa, gente, isso leva tempo, isso leva treino, isso leva o profissional conhecer a sua voz, e isso também tem muito a ver com você não se classificar sozinho.
Não queira pegar uma tabela na internet, que eu vou falar sobre ela também. Não queira pegar uma tabela na internet, se colocar nessa tabela, que é genérica, e se classificar como alguma coisa. Porque quando você é um iniciante, quando você é um cantor em desenvolvimento, tem muitos fatores que dizem sobre você, sobre a sua voz, que é muito além de uma tabela que já foi escrita, que já foi padronizada por alguém antes, tá bom? Então não leve isso ao pé da letra, não leve as tabelas ao pé da letra, porque a sua classificação ela pode aumentar, quer dizer, perdão, a sua classificação pode ser alterada dependendo da sua classificação vocal, que ela pode aumentar, inclusive. Então, um cantor iniciante, ele pode ter uma classificação vocal X e depois de um tempo mudar. Por quê? Porque através do treino, ao longo do tempo, a sua classificação foi mudando. Logo, ele mudou a sua classificação também. Ok? Então, mais um motivo para você não se preocupar em obter de resposta uma classificação imediata, porque isso leva tempo, tá bom? Outra coisa, outro ponto. Segundo ponto. Quer dizer, nem sei mais se é o segundo, já falei tanta coisa em pouco tempo. Segundo ponto ou qualquer outro ponto aí. Essa classificação vocal, ela não é tão relevante assim no contexto popular. Porque no contexto popular, as músicas elas não têm tanta variedades assim de notas graves ou agudas. Geralmente as músicas populares, elas ficam em torno de uma oitava e meia de extensão da música inteira, entre a nota mais grave e a nota mais aguda. Então essa extensão de uma oitava e meia, ela não é tão grande em relação ao canto lírico, ao repertório lírico, melhor dizendo. No repertório lírico, aí sim, é muito importante você saber a sua classificação vocal. Porque naquela época, quando as peças eram compostas, o compositor ele escrevia aquela música pensando na extensão vocal de um determinado tipo de classificação vocal. Então, um compositor, quando ele escrevia uma peça que era numa região mais grave, ele estava escrevendo aquela música, aquela peça, para uma contralto cantar ou interpretar. E ao mesmo tempo, quando o compositor escrevia uma música, uma peça que tinha notas muito agudas, ele estava escrevendo para uma soprano cantar. Então, naquela época, os compositores consideravam quem ia cantar aquela música. Hoje as composições elas são muito generalizadas no sentido de que muitas pessoas podem cantar um determinado repertório. Uma pessoa que é mezzo pode cantar uma música de soprano, uma pessoa que é soprano, uma cantora que é soprano, pode cantar uma música que é mezzo, dependendo da dificuldade e do quanto que aquela música tem de extensão. É claro que isso não serve para todas. Uma pessoa que compôs, um cantor, vamos dizer assim, que compôs uma música, pensando no mezzo, não é toda soprano que vai cantar, ou vice-versa. Depende muito do tipo de mezzo que você é, do tipo de soprano que você é, e a mesma coisa acontece para as vozes masculinas, tá bom? É só para ilustrar que no canto lírico essa classificação realmente ela é muito importante para um cantor, porque se você é soprano e canta numa região de mezzo ou de contralto, isso pode prejudicar a sua voz e também não vai sair da maneira como ela deveria sair quando foi composta. Então isso no lírico ele é muito mais relevante do que no canto popular em si, tá bom? Mais um ponto. As subclassificações de uma classificação vocal. Quais são as 6 classificações vocais? 3 para o masculino e 3 para o feminino. Da ordem do mais grave até o mais agudo. A gente começa com baixo, barítono, tenor. Pensando nas vozes graves, médias e agudas. E do mais grave para o mais agudo da voz feminina, nós temos contralto, mezzo-soprano, ou só mezzo e soprano. Então, dentro dessas 6 classificações, nós temos várias subclassificações dentro delas, que são ligeiro, spinto, dramático, coloratura. Esses são os mais comuns, vamos dizer assim. Porque cada subclassificação diz respeito à cor de voz que esse cantor possui. Vamos botar exemplo aí de soprano. Soprano pode ser soprano ligeiro, soprano spinto, soprano dramático, soprano lírico, soprano coloratura. Essas são as 5 mais comuns de qualquer classificação. E eu comecei, por exemplo, na faculdade, sendo classificada como soprano ligeiro.
que é o soprano ligeiro? É a voz de adolescente. É a voz que está em construção. Então, vozes que soam vozes de adolescentes, vozes mais leves, estou falando soprano, tá, gente? Mezzo-soprano pode ser isso também. No caso de soprano ligeiro, são as vozes que são mais leves, que são vozes de passarinho, vamos dizer assim. São vozes que são leves e não chegaram ainda na maturidade vocal. Inclusive, podem ter mulheres que são mais maduras, que são mais velhas, que têm essa voz infantilizada no bom sentido, que é no sentido de uma voz mais leve, uma voz de passarinho, uma voz de fato de adolescente. O soprano lírico é o padrão, assim, de soprano. Um soprano que tem uma cor muito específica. Uma cor que não é leve, mas também não é escura demais, que não é pesada demais. Ela é basicamente padrão, vamos dizer assim, do que é uma voz lírica. Então, é uma subclassificação de soprano lírico. Hoje, eu sou classificada como soprano lírico e é o que vai acontecer aí pro resto da minha carreira musical. Que eu meio que já entendi que minha voz funciona dentro da subclassificação de soprano lírico. Tem o soprano dramático. Soprano dramático é aquele soprano escuro, é um soprano que tem drama, muito drama na sua voz. Então ela carrega muito essa dramaticidade do estilo na sua voz. Então ela é considerada uma soprano que tem uma voz escura, mas ela é soprano porque ela tem uma voz aguda. É aguda, mas é escura. E só. Dramático. Soprano espinto é aquele soprano que fura a nossa orelha, fura o nosso ouvido, de tão metálica que é essa voz, de tão pontuda que é essa voz. Então é basicamente uma soprano que engoliu um trompete de tão metal, ou um trombone. O trombone é mais grave, né? Mas que engoliu um trompete de tão aguda e de tão pontuda que é a voz do espinto. É uma voz que fura o seu ouvido pra cantar. Então, eu acho delicioso esse tipo de soprano, porque ela não faz muito esforço pra ter uma voz pontuda. Coisa que outras sopranos têm que se esforçar um pouquinho mais pra ter. Essa tem um metal que é natural da sua voz. E por último, o soprano coloratura, que é o soprano que tem uma agilidade vocal pra fazer com facilidade. Enquanto outras têm que ter um desenvolvimento melhor, um treino maior e mais específico pra fazer coloratura. Uma soprano que é soprano coloratura, ela tem naturalidade, de maneira natural, esses melismas que a gente chama no popular, mas tem com naturalidade essas coloraturas e consegue fazer uma agilidade que vai pro agudo e volta sem nenhuma dificuldade. E aí ela é classificada como soprano coloratura. E aí tem os outros, que pode ser soprano lírico coloratura, soprano dramático coloratura, tem uma série de subclassificações, e isso vale para todos os naipes, todas as classificações. Mezzo pode ter tudo isso que eu falei, contralto pode ter tudo isso, tenor pode ter tudo isso, barítono e baixo, ok? Então essas são as subclassificações na classificação vocal. Que aí eu vou dizer de novo, não importa de início. Não importa tanto assim, de início. Primeiro se descubra aonde mais é confortável para você. Por que eu não fui classificada como soprano lírico logo de cara? Porque eu tinha uma voz que era muito de adolescente, eu tinha uma voz muito imatura no lírico, né? Eu não tinha dúvidas de que eu era soprano, mas eu vou falar aqui também sobre a tabela, mas eu sou uma soprano que tem notas de mezzo-soprano também. Inclusive, eu trabalhei um semestre inteiro na faculdade como mezzo-soprano. Por quê? Eu sou uma soprano que tem uma extensão muito grande, tanto pro agudo quanto no grave. E aí, se eu fosse considerar só a tabela, que vai ser o próximo assunto, minha cabeça ia dar bug. Eu ia falar, gente, o que eu sou? Que classificação eu sou? Se eu tenho notas de soprano e eu tenho notas de contralto. Então, isso varia muito e isso não deve ser um ponto de decisão para você se autoclassificar com alguma coisa, tá bom? E aí, por isso que eu levei 4 anos na faculdade para, de fato, entender qual é a minha classificação vocal. Que, no caso, é soprano lírico. Mas eu já passei pelo soprano ligeiro, já passei pelo mezzo-soprano, porque eu também me dou bem com notas graves. E agora eu me estabeleci depois de 4 anos, por isso que cantores iniciantes não precisam descobrir a sua classificação agora. Não precisam focar na sua classificação agora. Eu sempre vou frisar isso, porque que é para você não sair daqui desse vídeo falando que não precisa saber a sua classificação vocal. Não é isso. Busque primeiro
conforto, depois a classificação. E foi o que aconteceu comigo. Eu testei vários repertórios que são de subclassificações diferentes. Testei, inclusive, repertório de mezzo-soprano. Para cantar, eu cantei por um semestre inteiro sendo mezzo-soprano. Não me sinto confortável mesmo cantando na região de mezzo, embora eu tenha aquelas notas. E eu descobri que a minha região de conforto é no agudo. Se a minha região de conforto é no agudo, e eu tenho uma voz que não é nem pesada demais, não é nem leve de... É isso? O vizinho resolveu bater agora, no meu apartamento. Se eu não tenho uma voz leve demais, nem pesada demais, nem escura demais, eu tenho uma subclassificação de uma soprano que é padrão, vamos dizer assim, ok? E eu espero que você pare de bater no meu teto. Obrigada. Vamos para a tabela. Existe uma tabela que é muito genérica, mas ela auxilia na construção da sua classificação para você saber de fato aonde que é confortável para você. Essa tabela, ela vai dizer de qual nota até qual nota uma classificação vocal específica consegue cantar de maneira confortável. Então eu sempre uso como referência, eu sempre não, existe uma tabela que é de referência, que é Fá, Lá, Dó, que é o acorde de Fá, para ninguém esquecer. Então vamos colocar de Fá 1, eu vou usar o teclado de 5 oitavas como referência. De Fá 1, que é o primeiro Fá lá do teclado, aquele Fá gravão, até o Fá 3, nós temos o baixo, onde o baixo canta confortavelmente, de maneira confortável. Do Lá 1 até o Lá 3 é onde o barítono consegue cantar de maneira confortável. Tô pegando do mais grave até o mais agudo, tá, gente? Essa classificação é primeiro masculina. E do Dó 2 até o Dó 4 é onde o tenor se sente confortável para cantar. Vozes femininas. Do Fá 2 até o Fá 4 é onde contraltos conseguem cantar de maneira confortável. Do Lá 2 até o Lá 4 é onde as mezzos conseguem cantar de maneira confortável. E do Dó 3 até o Dó 5 é onde sopranos conseguem cantar de maneira confortável. Só que aí, quando você faz uma classificação vocal, você é uma pessoa que consegue cantar o Si 4, que está uma nota antes do Dó 5, e também consegue cantar o Sol 2, que é onde o contralto consegue cantar. Eu sou um tipo de pessoa que canta o Si 4 e canta o Sol 2. E aí eu entro nas duas tabelas, eu entro nas duas classificações. E aí, o que eu sou? Tá vendo que essa tabela ela é muito genérica para te taxar como alguma coisa? Para te colocar, te classificar como alguma coisa? Porque uma única voz pode conter as três classificações, no caso feminina, pode conter as três classificações vocais e a pessoa fica sem saber o que ela é. Então, para que serve a tabela? A tabela vai servir como um guia de quais notas você se sente confortável para cantar, que no caso é a sua tessitura. Aqui na tabela ela não vai medir extensão, porque realmente tem gente que tem uma extensão maior, tem gente que tem uma extensão menor, mas ela vai medir a tessitura, que é onde você está confortável para cantar. Uma mezzo-soprano que tem uma extensão Dó 5, para cantar Dó 5, ela não pode ser considerada ou classificada como soprano, porque aquela é a extensão dela, mas não é a tessitura. O que significa isso? Ela pode sim, uma mezzo-soprano pode sim cantar um Dó 5, mas ela não vai ficar lá, porque não é a região de conforto dela. Então uma pessoa não pode cantar, um cantor de maneira saudável, ele não pode cantar extrapolando o uso contínuo da sua região de extensão. É uma região que ela pode acessar, a região de extensão vocal, mas ela não pode ficar lá, porque ela precisa de um esforço a mais para chegar lá, embora ela consiga, ela precisa de um esforço para chegar lá, para visitar aquela região de extensão, mas não que ela vá ficar lá. Um exemplo, por eu ser soprano, eu já fiz o meu teste de extensão, eu sempre faço para saber se aumentou, como é que tá e tal. Eu consigo cantar um Sol 6, que é muito agudo, é um super agudo. Mas Sol 6 eu tô usando a classificação americana. É Sol 5 na classificação de um teclado de 5 oitavas. Sol 6 se for considerar um piano. Porque as oitavas são diferentes, porque o piano tem notas mais graves do que o teclado. Então, se eu for considerar o piano,
eu tenho um Sol 6 de classificação, que é a nota mais aguda que eu consigo fazer. Mas eu não chego lá o tempo inteiro. Se eu precisar chegar lá para alguma coisa, eu posso. Mas não é o tempo inteiro, não são todos os dias, só se eu estiver muito aquecida pro agudo. E eu não vou ficar batendo nesse Sol 6 o tempo inteiro, porque embora eu chegue lá, eu não vou ficar batendo nessa nota. Entende? Porque não é a minha região de conforto. Minha região de conforto é até um Dó 5, Ré 5. Ré 5 dá pra fazer também de maneira confortável. No lírico, tá, gente? Não tem um repertório popular que chegue nessa nota de maneira, assim, comum. A não ser que seja Mariah Carey, que faz os whistles lá. Inclusive, tem soprano que consegue fazer aquele whistle tranquilamente, porque é a região de conforto de uma soprano, tá bom? Então, sobre tabela de embasamento geral, para você se basear naquilo que você vai cantar, naquilo que é confortável, são basicamente essas notas básicas para uma classificação. Se eu não posso considerar apenas essa tabela para me classificar, quais são os critérios utilizados para você se classificar ou para que algum profissional te classifique vocalmente? Além da região de tessitura e extensão, são consideradas tamanho de prega vocal e de laringe. Por quê? Tamanho de prega vocal, geralmente, quando a prega vocal é menor, ela tende a ter uma voz mais aguda. E prega vocal, que é maior, pregas vocais que são maiores, tendem a ser mais grossas. É por isso que homens têm prega vocal maior e mulher tem a prega vocal menor, tá? Então a estrutura da laringe, o tamanho da laringe, diz muito sobre a sua voz. Se é uma voz mais aguda, se é uma voz mais grave. Outro fator que influencia muito, mas muito, numa classificação, o corpo da sua voz, a cor da sua voz. Se a sua voz é mais pesada, se a sua voz é mais leve, se a sua voz é mais escura, se a sua voz é mais clara, tudo isso influencia muito numa classificação. Você pode ser uma soprano que tem uma voz escura, você pode ser uma contralto que tem uma voz pesada, que é o que mais acontece, e eu, no meu caso, por que eu demorei para descobrir qual é a minha classificação vocal? Porque eu sou uma soprano que tem a voz pesada. Então, de primeiro modo, quando as pessoas, ou quando os regentes, ou quando qualquer outro profissional vai me ouvir, me classifica como meso, de maneira geral, assim, por conta do peso da minha voz. Mas os profissionais que conhecem a minha voz sabem que eu tenho uma extensão vocal que é para soprano, que uma contralto não tem, por exemplo, mesmo eu tendo uma voz mais pesada. Então isso se considera muito na hora de classificar uma voz. Corta, porque o tanto de cor de voz que você tem pode dizer muito sobre a sua classificação vocal, e não apenas o tanto de nota que você consegue executar para o mais grave e para o mais agudo. E, de fato, por último, o que mais importa é a sua região de conforto, aonde que é confortável para você, ok? Só um adendo aqui para vocês se basearem melhor. Quais são as referências de cantoras que nós temos hoje? Vou falar mais especificamente das cantoras porque é o nosso foco, mas isso acontece muito com os homens também. Quais são as classificações, as cantoras que a gente tem como referência aí, que é o que vai ficar aqui para vocês, o trechinho de música de uma delas cantando. Uma referência que hoje eu tenho muito, que inclusive é uma das únicas que eu conheço que tem essa classificação vocal de contralto, é Érica Nascimento. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. A Érica Nascimento, ela tem uma voz muito grave, uma voz pesada. E vocês já viram aí a nota que ela consegue executar, coisa que nem de longe uma soprano consegue fazer. E é muito raro você ter vozes graves hoje, é muito raro você ter contraltos raízes. Tem que ser raiz, não pode ser contralto Nutella, não. É muito raro você ter uma contralto raiz hoje. E ela, de fato, é uma das únicas que eu considero contralto mesmo. De meso é o que a gente mais tem por aí. O que mais acontece, o que a gente mais encontra hoje, de maneira geral, são as vozes mezzo-sopranos que ficam bem na meiuca ali. Consegue cantar agudo, consegue cantar grave, mas a região de conforto delas é o médio. Então, o que vocês quiserem aí, que vocês me perguntarem, é muito mais fácil falar é mezzo do que falar é soprano. Vem den Weg
to the paradise, saying, you're the one that always calls when I need you and everything's. Beyoncé, por exemplo, que é uma mezzo-soprano que tem uma baita de uma extensão pro agudo, vocês viram aí? E ela tem um gravizão que ela faz no Spirit, por exemplo, que é um baita de um grave também. Então, ela é uma voz que é mezzo, que tem uma extensão muito grande, tanto pro soprano quanto pro grave. E a maioria das cantoras, elas realmente têm essa extensão, tem essa classificação, perdão, mais voltada pro mezzo, tá? É o que a maioria é. Siga a palavra do Senhor. Doa sua vida por amor. E se a gente for pensar numa soprano, uma referência de soprano, eu chamaria hoje a Priscila Olli, do Kemuel. Ela tem uma extensão muito incrível pro agudo, que já apareceu aí também. E assim, ela também é uma referência de soprano aqui brasileira, de cantora brasileira. Eu gosto muito, inclusive, do timbre de soprano que ela tem. Ok? Então, só para vocês entenderem basicamente como que funcionam as classificações vocais. E eu tô aqui para auxiliá-los, tô aqui para ajudá-los e eu espero que esse conteúdo tenha sido muito relevante para vocês. Ok? Deem um like aqui nesse vídeo, comentem se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo com seus amigos e nós nos encontramos no próximo vídeo para falar sobre um outro assunto musical, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Um beijo e fiquem com Deus!